Eu quero compartilhar um pensamento com você e eu quero usar como título: o Evangelho é o poder de Deus. Eu vejo que um dos grandes erros que nós, líderes, pastores, cometemos, grande erro, é que quase nunca nós conversamos, compartilhamos com a igreja alguns aspectos da nossa vida pessoal, da nossa vida particular. Então, algumas pessoas olham para a gente e dizem: como será que ele faz o momento dele de devocional, de leitura bíblica, de oração? Quantas horas por dia o Pio fica orando? É de joelho, é deitado, é em pé, é de ponta cabeça, plantando bananeira? Como é que ele ora? Como que ele faz? Quando ele vai ler um texto bíblico, como que ele explora o texto bíblico? Não é? E às vezes surgem essas perguntas, ou seja, né, essas interrogações no coração, na mente das pessoas: como é que ele faz? Hoje eu quero então compartilhar com você como é que eu faço o meu devocional. É um testemunho, ok? Como é que eu faço o meu devocional? E na verdade, eu encontrei nesse texto algumas coisas assim muito importantes, que aí eu vou deixar o testemunho e vou fazer algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Eu quero ler Atos capítulo 8, a partir do versículo 4, Atos dos Apóstolos. Alguém já disse que não são os Atos dos Apóstolos, né? São os Atos do Espírito Santo. Esse versículo diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Bom, segura um pouquinho. Quando você vai fazer um devocional, uma leitura bíblica, você pega um texto desse assim: e aqueles que foram dispersos, aqueles quem? Dispersos da onde? Para onde? E aí você precisa ter nas suas mãos um comentário bíblico. Você precisa ter nas suas mãos um dicionário bíblico. Esse texto está falando que depois da morte e da ascensão do Senhor Jesus, a igreja começou a crescer de forma impressionante, a igreja em Jerusalém. Pedro, ele prega uma mensagem, 2.000 pessoas se convertem, 3.000 pessoas se convertem. Os sacerdotes estavam aderindo à fé cristã, estavam deixando o judaísmo para o cristianismo. Havia um grande mover de Deus na cidade de Jerusalém. As pessoas colocavam os enfermos nas ruas para que a sombra de Pedro pudesse tocar os enfermos e eles serem curados, libertos. Havia uma agitação em Jerusalém, um movimento muito grande em Jerusalém. Como Deus conhece o nosso amanhã melhor do que nós conhecemos o nosso ontem, o Espírito Santo começou a tocar no coração de algumas pessoas para que elas vendessem as suas propriedades. E eles fizeram. Nós temos Barnabé, foi lá vender uma propriedade, pegou o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. Pergunta para mim: por que nos pés? Porque se o dinheiro estiver aqui no seu bolso, na altura da sua mão, tudo que você fizer com as mãos, você faz pelo dinheiro. Se você colocar nesse bolso aqui, tudo que você fizer pelo dinheiro, você faz pelo seu coração. Você se apaixona pelo dinheiro. Se você colocar na sua cabeça, você pensa no dinheiro 24 horas por dia. Então o dinheiro foi feito para colocar nos nossos pés, para dominarmos sobre ele. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que está nos pés, para você dominar sobre o dinheiro, para que o dinheiro seja o seu servo e nunca o seu senhor. E aí, alguns desses homens, cristãos de Jerusalém, vendiam suas propriedades e ofertavam tudo. Ofertavam tudo. É interessante que, meses depois, tempos depois, começou uma grande perseguição em Jerusalém contra os cristãos. Aqueles cristãos que haviam vendido as suas propriedades e ofertado, eles já não tinham mais nenhuma propriedade, eles fugiram para salvar a própria vida. E aqueles que tinham propriedades, fugiram para salvar as próprias vidas e perderam as propriedades. Por isso que o Espírito Santo moveu alguns corações para vender. E eles venderam, estavam livres agora, já não tinham mais propriedade em Jerusalém. Não tinha nada que os prendesse em Jerusalém. Mas Jesus havia dado uma ordem para a igreja, dizendo o seguinte: eu quero que vocês preguem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas como em Jerusalém estava tão bom,
tão gostoso. Você pode imaginar isso? Se reunir e ouvir uma mensagem de Tiago, uma mensagem de Pedro, uma mensagem de João, né? Você pode imaginar a alegria do povo, ficavam ali extasiados, eles compartilhando os 3 anos que eles haviam estado e andado com Jesus, os testemunhos, as experiências. Se tinha alguma pessoa enferma, eles traziam para os apóstolos, eles colocavam a mão, colocavam o lenço, alguma coisa, a pessoa era completamente curada. Eles viviam assim em grande júbilo, em grande alegria, em plena felicidade. A grande questão é que eles receberam uma ordem de Jesus: não fiquem só em Jerusalém, venha para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles não obedeceram, porque estava muito gostoso o clube Jerusalém. Estava tudo muito gostoso, tudo muito especial. Por que sair de Jerusalém? Aí então Deus permitiu que levantasse uma grande perseguição sobre a igreja. E olha esse texto agora novamente, por gentileza. Os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, iam pregando a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que Filipe dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Assim, houve o quê? Qual era o tamanho daquela alegria? Grande alegria. Assim, houve grande alegria naquela cidade da região de Samaria. Aleluia, aleluia. Quando eu leio um texto assim, no meu devocional, eu fico perguntando. Eu vou olhar o pano de fundo, eu vou olhar o fundo histórico do texto. Eu quero compreender, eu quero entender o que está acontecendo ali. E é interessante que, quando chega a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, em Samaria, na região dos samaritanos, nesta cidade, o texto diz que houve uma mudança radical naquela cidade. Houve uma transformação enorme naquela cidade. Houve quebra de costumes, paradigmas naquela cidade. E aí eu fiquei me perguntando, Jerusalém estava vivendo um momento de efervescência espiritual, de alegria, de felicidade. Essa cidade ficava distante de Jerusalém aproximadamente 50 quilômetros. 50 quilômetros, que não é muito longe. As pessoas não conheciam o Evangelho, não conheciam Jesus, não conheciam a salvação, não conheciam a alegria, não conheciam a felicidade. Em Jerusalém, grande festa. O clube de Jerusalém, Yerushalayim Club. A 50 quilômetros dali, as pessoas sofrendo, as pessoas padecendo, as pessoas angustiadas. E quando eu estou lendo um texto como esse, eu me pergunto, Pio, aonde que está a sua Samaria? Será que não é o seu vizinho aqui do lado? Será que não é o prédio onde eu resido? A minha Samaria, será que não é aquelas pessoas que me atendem ali no posto de gasolina, na panificadora, na lavanderia? Será que eu estou tão satisfeito participando do Abba Club, ao ponto de não me importar com as pessoas que estão sofrendo na esquina da minha casa? Será que eu não estou tão focado na minha felicidade, na minha família? Será que eu não estou tão focado no meu ego-cristianismo, que eu não consigo perceber que existem pessoas tão
curta distância de mim, sofrendo, chorando, padecendo, lamentando, porque elas ainda não conhecem a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem que dá esperança, que liberta, que restaura e que reconstrói, que revaloriza o ser humano? Olha o que está escrito nos versículos 9, 10 e 11. Olha como era essa cidade ali de Samaria. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam. A cidade toda seguia esse Simão, mago, feiticeiro, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Em Jerusalém, a palavra revelada, a presença de Deus, os apóstolos pregando. A 50 quilômetros aproximadamente, uma cidade inteira debaixo do engano, debaixo da ilusão. A poucos quilômetros, uma população inteira sofrendo, distanciada, afastada, alijada de Deus. Você já foi iludido alguma vez por alguém, por alguma coisa? Já? Esse homem chamado Simão praticava feitiçaria e impressionava todo o povo. A cidade inteira era iludida por esse homem. Iludir significa fazer acreditar naquilo que não é verdadeiro. Você já acreditou em alguma coisa por um tempo? Não, disseram, é verdade, e depois você descobriu que era mentira. Você foi iludido. Iludido. Essa cidade tinha um homem que iludia. Eu não sei se ele era político, se ele era só feiticeiro, mas... Não, eu estou dizendo para vocês, ok? Né? Imagina que tem uma cortina aqui, eu estou na minha casa. Eu penso assim, será que esse cara era prefeito? Faz promessas, ilude, engana o povo? Será que era? Aqui a Bíblia mostra que essa cidade, que os samaritanos estavam vivendo em um tempo de engano, um tempo de mentira, um tempo que se fazia as coisas não pensando nas pessoas, porque esse Simão, ele pensava somente nele e não nas pessoas. Ele queria ser reconhecido, ser engrandecido. Tempo em que o poder das trevas dominava as pessoas com mentiras, com ilusões. E como eu disse, ali em Jerusalém havia verdade, havia os apóstolos de Jesus, havia sinais, prodígios e maravilhas, e os samaritanos, porém, continuavam sendo escravizados pelo engano, pelas artes mágicas, pelos falsos mestres. Mesmo sendo cidades tão próximas, seus moradores viviam realidades tão distantes. Eu tenho certeza absoluta que se nós encerrássemos, até mesmo antes da ceia, vamos ter a ceia do Senhor hoje, se encerrássemos essa celebração, esse culto agora, nós já sairíamos daqui assim, abastecidos, alegres, felizes, jubilosos. Mas você vai encontrar no elevador alguém em uma realidade tão distante, tão diferente da sua. E que poder é esse que me domina, que domina você, ao ponto de você não falar do amor de Jesus para eles? Meu Deus. Esse é o meu devocional. Eu penso nisso. Eu estou lendo a Bíblia sozinho, em casa, pensando, olhando e dizendo: Deus, realidades tão diferentes. Isso porque os cristãos permaneceram lá em Jerusalém, não compartilharam a mensagem. A Bíblia diz em João 8, 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade os libertará. Queridos, existe liberdade somente na verdade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação de todo aquele que crê. E conhecereis a verdade os libertará. Mas se as pessoas não conhecem a verdade, porque eu retenho a verdade para mim, eu não partilho, eu não divido a verdade com as pessoas, elas continuam prisioneiras, escravizadas, iludidas, enganadas. A verdade se espalha por toda Jerusalém, mas Samaria continua vivendo debaixo da mentira, do engano, da ilusão. Atos 8:12 diz assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, você sabe que a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias do reino de Deus, e pregou sobre o nome de Jesus Cristo, todos os moradores da cidade creram em Filipe e foram batizados, tanto homens como mulheres. Eles creram, eles foram batizados, eles se entregaram. Começa aqui um novo tempo naquela cidade, naqueles corações, nos moradores daquela cidade, porque Filipe sai de Jerusalém e ele vai até aquela cidade e começa a anunciar as boas notícias. E as pessoas creram, receberam, creram, foram batizados. O batismo significa um selo, um ato, um testemunho material da fé que eles abraçaram. Tempo de verdade chega ali, tempo do reino de Deus, mensagem sobre Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Por isso a Bíblia diz que os nossos dízimos e as nossas ofertas produzem resultados para a eternidade. Ajuntando tesouro nos céus, alguém financiou Filipe para que Filipe fosse naquela cidade pregar o Evangelho. Meu Deus! Atos capítulo 8, versículo 5 diz assim: indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Anunciar significa noticiar, publicar, ser um arauto, ser um mensageiro, dizer. Precisa ser dito, precisa ser falado. Olha o versículo de número 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. A mensagem do reino de Deus sobre as pessoas sempre produz um efeito, sempre produz um resultado maravilhoso. Aquela pessoa que você, sei lá, o porteiro do seu prédio, a moça que te atende na panificadora, aquele que abastece o seu carro. Queridos, não dói, um bom dia, Jesus te ama. Um simples bom dia, Jesus te ama. Essa palavra, Jesus te ama, é o Evangelho, vai causar um impacto naquele coração maior do que nós imaginamos. Pode aplaudir, Jesus é digno. Pio, mas sabe de uma coisa, Pio? Eu sou curitibano, e curitibano não é de ficar conversando. Você não é curitibano, você é cidadão dos céus. Aleluia! Um simples Jesus te ama, para aquela pessoa. A palavra de Deus diz que quando a mensagem do Evangelho chega, produz um efeito extraordinário, resultados maravilhosos. Sai a tristeza, entra a alegria, sai a dor, entra o conforto, sai o eu não posso e entra eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sai o cativeiro, entra a liberdade, sai a aflição, entra a paz. E eu e você somos porta-vozes, mensageiros desta mensagem que transforma, que restaura. Meu Deus! Uma certa cidade de Samaria experimenta uma grande alegria, porque o engano foi removido, a verdade é anunciada. Meus irmãos, saiba que existe um poder transformador na mensagem que o Espírito Santo coloca na minha boca, na sua boca, nos nossos corações, para de fato realizar. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia.
Eu fico pensando se alguém não tivesse falado sobre o plano de Deus, Jesus Cristo, para os meus avós. Aonde eu estaria hoje? Não é interessante? Vamos ver aqui esse novo tempo na cidade de Samaria. Essa narrativa bíblica mostra claramente que o Evangelho de Cristo Jesus inaugura um novo tempo. Aonde quer que ele chega, produz um novo tempo. Olha o versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Queridos, esse versículo diz que a salvação é para todos. A salvação, ela é inclusiva, ela não exclui ninguém, ela não exclui nenhuma pessoa. Esse homem era um feiticeiro, era um enganador, era um mago, era um homem terrível das trevas. Agora ele vem para a luz, agora ele é salvo, ele é transformado. O Evangelho, ele é inclusivo, inclusive a sua sogra pode ser salva. O Evangelho alcança aquele teu chefe que persegue você. O Evangelho, ele alcança aquela pessoa que fala mal de você, que não gosta de você, que persegue você. O Evangelho tem poder para transformá-la. Na escola, onde quer que você esteja, o Evangelho é poderoso para transformar, porque ele inclui a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus alcança cada pessoa que habita nos mais distantes lugares de todo o planeta Terra. Deus não rejeita nenhum homem, nenhuma mulher, absolutamente ninguém, Ele aceita todos. Você pode dizer aleluia a isso? Olha os versículos 14, 15, 16. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Uau! Eles, Pedro e João. Pedro e João. Uau! É força máxima, né? Força máxima. Que coisa tremenda. Versículo 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. Agora aqui eu quero colocar uma verdade doutrinária, uma verdade bíblica para mim e para você. Aqui nós vemos que os cristãos precisam passar por duas etapas. Cada crente, cada cristão precisa ter duas etapas. E nós encontramos essas duas etapas aqui nessa narrativa. Primeiro, os samaritanos ouviram o Evangelho, creram, receberam, foram batizados. Havia grande alegria, havia sinais, prodígios, maravilhas. Mas eles precisavam passar pela segunda experiência. Pergunta para mim qual? Eles tinham que experimentar o poder. Na primeira etapa, eles conheceram o poder, receberam a informação, ouviram a mensagem. Queridos, isto é fundamental. Nós temos dezenas e centenas de cristãos dentro da igreja que estão na primeira etapa. Ouviram o Evangelho, receberam o Evangelho, creram no Evangelho, foram batizados, amam a Jesus, amam a palavra, mas ainda não têm uma experiência com o poder de Deus. Vieram os apóstolos, impuseram as mãos, e agora eles começam a receber o poder de Deus. E recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora eles têm uma experiência, e não apenas um conhecimento. Muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, está na nossa mente, no nosso intelecto. Nós conseguimos até entender, expor, partilhar o Evangelho, mas ainda não experienciamos, ainda não experimentamos, ainda não criamos raízes, ainda não estamos selados. Por isso que você vê alguns cristãos assim, é como folha seca, levada de um lado para o outro, de um lado para o outro, inconstante, sem raiz, sem firmeza, porque eles não têm uma experiência com o poder de Deus.
são bebês, se escandalizam com qualquer coisa, qualquer ventinho já estão gripados. Agora, olha que coisa impressionante aqui. Conhecer, saber é uma etapa, experimentar é outra etapa. Aleluia. Além disso, nós temos uma lição aqui muito importante. Por maior que fosse a atuação do ministério de Filipe, ele chega, ele prega, a cidade se converte. Sinais, prodígios e maravilhas. Um camarada de sucesso, um evangelista de grande sucesso. Graças a Deus que ele não criou um ministério independente, porque ele teria uma igreja intelectualizada e nunca transformada pelo poder de Deus. Graças a Deus que ele estava conectado com Jerusalém. E a igreja de Jerusalém manda Pedro e João. Eles precisavam do toque apostólico, da visitação apostólica. Eles precisavam da presença apostólica, de fundamentar a fé deles na experiência. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz: quando eu estive entre vocês, ó Coríntios, eu fui em fraqueza, eu fui em temor, em tremor, eu não quis, vocês são gregos, e eu não quis usar de palavras impolutas de sabedoria, de intelectualidade, para que a fé de vocês não se firmasse no conhecimento humano. Mas eu estive entre vocês com demonstração de poder, para que a sua fé se alicerce em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia, aleluia. Com a vinda dos apóstolos Pedro e João a Samaria, ministrando a unção do Espírito Santo, esses novos cristãos agora têm a experiência com a pessoa do Espírito Santo. Eles são selados com o poder de Deus. Isso impressionou Simão, o feiticeiro, o ex-feiticeiro, que havia se convertido. Ele ficou assim impactado. Olha os versículos 18 e 19. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dei-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aparentemente o que ele pedia era bom e correto. Mas ele foi severamente repreendido por Pedro. Nós entendemos que Simão, ele viu uma oportunidade de reconquistar a sua posição de influência que ele havia perdido com a chegada de Filipe. Pense comigo. Pense comigo. Simão dominava a cidade. Era o número 1, enganava todo mundo. Chega Filipe, pregando o evangelho, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. O povo todo foi e creu no evangelho. Simão ficou em segundo plano, Filipe ficou em primeiro plano. Só que Simão não conseguiu lidar com isso, que alguém pudesse ter supremacia, proeminência sobre ele. Simão não conseguiu lidar com isso. Como que agora esse Filipe que chega aqui e ele é mais importante do que eu? Eu preciso reverter essa situação. Uma das coisas tremendas do Evangelho, sabe o que é? É que não é por ordem de chegada. Aleluia! Eu já estou aqui na aba há 15 anos, agora chegou essa piazada aí, vai assumir o meu lugar? Onde já se viu uma coisa dessa? Era isso que estava acontecendo aqui. Ele olhou e disse: bom, agora eu entendi que Pedro e João têm uma unção diferente. Pedro e João impõem as mãos e o poder de Deus se manifesta. O Espírito Santo é dado. Então eu estava aqui, veio Filipe e ficou acima de mim. Veio Pedro e João, está acima de Filipe. Se eu comprar esse poder, eu volto a estar sobre Filipe, eu volto a ser o número 1 dessa cidade.
Tem gente que acha que servir a Deus é pregar. Ah, se eu não estou pregando, aqui não tem espaço para mim. Olha que coisa impressionante. Olha o que o Pedro respondeu para ele, versículos 20, 21 e 22. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Olha o versículo seguinte: você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois, versículo 23, vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Queridos, Filipe, um grande homem de Deus, Deus usando ele com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, impactando e revolucionando uma cidade. Mas Filipe já estava dizendo para Simão: Simão, se você ficar mais um tempinho comigo, eu vou te ordenar o ministério, Simão. Você é muito disposto, você está comigo todo dia, você é um cara que está aqui comigo, eu vou te ordenar o ministério. Mas aí vem um ministério apostólico e lê as entranhas de Filipe. Lê o coração, aliás, de Simão. E faz um raio-x e diz: olha aqui, você pensa que você pode com dinheiro comprar o dom de Deus? Simão quer usar os mesmos métodos no reino de Deus que ele usava no reino das trevas. Tudo o que Simão fez foi pelo dinheiro. Agora ele havia perdido a influência sobre os habitantes de Samaria, e agora ele queria conseguir novamente, comprando. Queridos, eu e você precisamos entender alguma coisa. Nada, ouça bem, por gentileza, nada, absolutamente nada que Deus tem, nada, absolutamente nada que Deus tem está à venda. Nada está à venda. Tudo o que Deus tem, tudo, coisas que eu e você nem sequer imaginemos, tudo está à nossa disposição de graça. Ah, eu diria amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Querido Pio, mas isso é tão simples. Será que é tão simples? Será que é tão simples? Ah, Pio, eu não tento comprar nada com dinheiro. E com jejum? Eu não tento comprar nada com dinheiro. E com uma corrente de 7 quartas-feiras? Eu não tento comprar nada com jejum. E a oração de madrugada no monte? E quando se compra o lenço ungido, a meia ungida, o cuspe santo, a água do Jordão, a pedra não sei do que, o sal grosso, a vassoura que varre tudo. Meu Deus, o que já venderam de água do Jordão aqui no Brasil, era para estar seco o Jordão, coitado. Não se compra, queridos. Olha, o texto é muito claro. O texto é muito claro. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus, a dádiva de Deus com dinheiro? Quando o diabo convence um cristão de que ele perdeu a sua posição de influência, nasce no coração do cristão aquilo que a Bíblia chama aqui de amargura, pícria no grego, tristeza profunda. A Bíblia diz: irmãos, não permita que nenhum de vocês haja nenhuma raiz de amargura. Porque, queridos, quando entra a amargura no coração do crente, assim como estava no coração de Simão agora, ele estava amargurado, fazendo de tudo
para ocupar a posição que ele achava que era dele. Ele estava amargurado, e quando a amargura entra no coração de um crente, ele já não aceita a mensagem, ele já não aceita a agenda da igreja, ele faz a agenda dele, ele já não segue as orientações, ele está amargurado, ele está amargado. A amargura me impede de obedecer, a amargura me impede de servir, a amargura me impede de amar, a amargura me faz definir tudo e todos. Amargura. O que nós recebemos de Deus não é para o nosso ganho, é para nós servirmos as pessoas. O que as pessoas pensam sobre o poder de Deus é que elas podem usar o poder de Deus como elas bem imaginam, como elas bem desejam. Essa é a razão porque muitos cristãos não conhecem o poder de Deus, porque pensam que podem usar o poder de Deus, mas o poder de Deus é de Deus, e Ele nos dá para servirmos as pessoas e para glorificarmos a Ele. Como é que eu glorifico a Deus? Servindo as pessoas, servindo a Deus. João 14:10, Jesus diz: você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas palavras, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus diz: o poder de Deus na minha vida, aquilo que eu falo, as palavras não são minhas, não são ideias minhas, eu só estou reproduzindo aquilo que é do Pai. Jesus nos revela que Ele nem mesmo tem uma mensagem, Ele fala a mensagem do Pai. Jesus ainda revela que o Pai vive nele e realiza as obras através dele. Jesus está dizendo: eu não sou dono do poder que habita em mim, quem é dono do poder que habita em mim é o meu Pai, eu sou apenas um canal. Vocês estão vendo esse paletó que eu estou com ele aqui? Ó. Eu venho para cá, o paletó vem. Venho para cá, o paletó vem. Não parece que ele está vivo? Ele vai para lá, vai para cá. Até parece que ele está vivo. Ei, paletó, vem. Vem, paletó, vem. Vem, paletó. Era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: sabe, aquilo que eu falo, o Pai me disse o que falar. O poder que flui da minha vida é o poder do Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou apenas um paletó. A vida que esse paletó tem é do Pai, não é minha. Queridos, eu estou no meu devocional, tem uma cortina aqui, eu estou sozinho na minha sala, ok? Consegue ver o cenário? Queridos, tire a unção de Deus da vida de um pastor, da vida de um líder. O que sobra? Só o paletó jogado no chão, trapo. Tire a unção de Deus da minha vida. Tire a unção de Deus da minha vida. O que sobra, queridos? Nada. 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 Talvez com muita força, com muito esforço, a minha esposa conseguiria me tolerar. Eu sou a vida do paletó. O nosso espírito, onde o Espírito Santo habita no nosso espírito, o nosso espírito pode viver sem o nosso corpo, mas o nosso corpo não pode viver sem o nosso espírito. Então, meu irmão, ouça com todo carinho, vocês me conhecem, com todo amor eu estou falando. Cuidado como você está usando o seu corpo. Porque o seu espírito vive sem o seu corpo, mas o seu corpo não vive sem o seu espírito. Se você leva o seu corpo para a prostituição, para o adultério, para o lesbianismo, para o homossexualismo, cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Para as drogas, para o alcoolismo. O que falaram antes?
O poder que o nosso espírito possui não é nosso, mas é o Espírito Santo que habita em nós e que dá o poder. Olha João 5,19. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Olha, queridos, olha a revelação de Jesus, pelo amor de Deus. Jesus diz assim: olha, o Filho, eu, o Filho de Deus, não posso fazer nada de mim mesmo. Significa que ele tentou e não pôde. Significa que Jesus tentou e não conseguiu. É isso que ele está dizendo. Jesus diz: eu não farei nada por mim mesmo, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Quando achamos que podemos possuir o dom de Deus comprando com dinheiro, com jejum, com qualquer obra, isso mostra que não temos parte no ministério de Cristo. Atos capítulo 8, versículo 20 diz: Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa, você imagina que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Como eu disse, nada, absolutamente nada que Deus possui está à venda. Ele não precisa do nosso dinheiro, pelo amor de Deus, entenda isso. Irmãos, Deus nos dá tudo o que necessitamos, e Deus não necessita de nada. Simão respondeu no versículo 24: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês estão dizendo. Agora Simão entendeu como funciona o reino de Deus. Agora Simão pede ajuda: orem vocês ao Senhor por mim. Agora ele reconhece que o reino de Deus funciona diferentemente do reino humano. Olha o versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados, vilarejos samaritanos. Uau! Você pode imaginar isso? Agora Pedro e João entram naqueles vilarejos, pessoas tristes, sobreviventes da raça humana. Agora chega Pedro e João e começa a falar do evangelho. Começa a falar do plano de Deus, do projeto de Deus, que é Jesus Cristo Nazareno. E as pessoas começam a ouvir aquela mensagem e dizem: mas nunca ouvimos isso, não sabemos nada disso. E começam a aceitar e confessar Jesus. Pedro e João impondo as mãos, as pessoas agora cheias do Espírito Santo, agora elas nascem do Espírito, queridos. Elas nascem do Espírito. O Espírito Santo agora passa a habitar naquelas pessoas. Você imagina um jovem lá numa daqueles povoados de Samaria, uma jovem, um homem, uma mulher, um adolescente, sem esperança, sem destino, sem nada, agora cheios do Espírito, tendo paz, tendo alegria. Meu Deus! Por onde aqueles homens passavam, eles deixavam um rastro de fogo, um rastro de glória, um rastro de salvação. Queridos, esta é a nossa obra, esta é a nossa missão. Aleluia. Aleluia. Eu posso ver Pedro e João chegando em Jerusalém, os demais líderes se reunindo, e ele conversando. Os samaritanos estão recebendo, os samaritanos estão cheios de alegria, os samaritanos agora têm esperança, os samaritanos agora estão cheios do Espírito Santo. Jesus diz: aquele que é nascido do Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, encontrou, alcançou a mais absoluta e perfeita liberdade que um ser humano pode alcançar. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, caminha, voa nas asas do Espírito. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é o poder de Deus. Onde o Evangelho chega, a paz chega, a saúde chega, a alegria chega, a libertação chega, a vitória chega, a vida que vale a pena ser vivida chega. Eu quero encorajar você, essa semana, fale para
uma pessoa do amor de Deus. Uma pessoa. Um samaritano. Ou, se você preferir, um curitibano. Uma pessoa. Fale desse amor, desse Deus grandioso, poderoso. Leve esperança, leve salvação, leve vida, por gentileza.